Átila, o Uno. Chamado de flagelo de Deus. Ele destrói tudo em seu caminho. Ele era violento, era extorsivo, era um assassino. As histórias sobre Átila são horríveis, mas vêm de pessoas com contas a acertar, seus inimigos. Agora será possível revelar a verdade por trás das histórias. Investigadores vão buscar o verdadeiro Átila, passando os eventos de sua vida por testes científicos. Evidências arqueológicas revelarão como só ver os hunos já assustava seus inimigos. E um psiquiatra vai colocar Átila no divã. Tudo para revelar se ele era mau como é descrito. E como ele se compara a outros ícones do mau comportamento. Ícones do mau comportamento, Átila. Ele era um bárbaro saqueador com reputação de ter sido um dos monstros da história. Até hoje, o nome Átila, o Uno, é sinônimo de selvageria. Para entender melhor Átila, o psiquiatra David Maló vai estudar seu comportamento. Átila, o Uno, é criador de um império ou é um criminoso violento? Átila vai ser colocado em um gráfico do mau comportamento para revelar onde ele se encaixa entre outros tiranos da história, como Gengis Khan e Calígula. Ele tem uma ficha aterrorizante. Faz Hannibal Lecter parecer Madre Teresa. Na cidade francesa de Reims, ele vai à igreja e decapita o arcebispo. Ele quer ser uma figura extremamente bárbara, aterrorizante e consegue. Ele extermina toda uma cultura, homens, mulheres e crianças, por riquezas e ouro. Átila é um assassino em massa, um saqueador, um ladrão, aterrorizante e selvagem. Ele mata um exército romano inteiro. O cara é totalmente implacável. Ele executa desertores das maneiras mais sanguinárias possíveis. Para Átila, lealdade é tudo. E a traição é punida com tamanha brutalidade que você vai desejar nunca ter nascido. As histórias de horror se sucedem, mostrando um nível de selvageria difícil de acreditar. Talvez isso aconteça porque elas foram escritas pelos romanos, seus inimigos. É muito difícil ter uma imagem precisa dos hunos porque as evidências são tendenciosas. Os romanos são preconceituosos em relação aos hunos. Vejam o que o escritor romano Marcelino diz sobre eles. Eles são totalmente ignorantes quanto à diferença entre o certo e o errado. São uma raça selvagem, consumida pela paixão, pelo saque, roubo e assassinato. Então todos condenam os hunos. Mas os historiadores romanos seriam confiáveis? Algumas respostas podem estar na infância de Átila. O registro é vago. O historiador Prisco escreve durante a vida de Átila e diz que ele nasceu em algum lugar na planície húngara por volta de 406 d.C. Ele é o caçula de 2 irmãos e membro da família real dos hunos. O mundo em que ele cresceu era de pastos, tendas, cavalos, carroças e arcos e flechas. Essa foi a base dos hunos. Mas eles deixaram pouco aqui para os arqueólogos. Não há estruturas permanentes, nem moedas, nem monumentos. Entender Átila, quem ele foi, é muito difícil por causa da falta de fontes, da falta de evidências. É como tentar agarrar a fumaça. Os romanos tinham uma maneira maliciosa de descrever os hunos. Eles não eram politicamente corretos. O historiador romano Amiano Marcelino descreve os hunos em detalhes. Ele diz que eles são gordos, atarracados e têm corpos tortos e curvados. São incrivelmente feios. Têm uma paixão selvagem pela pilhagem.
E desde o nascimento, os pais desfiguram o rosto das crianças. Então Átila era um monstro de filme de terror? Evidências de raros sítios arqueológicos deram informações surpreendentes. Em Dior, na Hungria, uma escavação descobriu crânios de hunos do tempo de Átila. O que eles encontraram foi impressionante. Os crânios eram deformados. Antigamente, havia um costume entre os hunos. Eles deformavam o crânio das crianças. Eles colocavam uma bandagem na testa do bebê e enrolavam na cabeça. E a bandagem era amarrada bem apertada. E por isso o crânio se deformava. Então Marcelino os descreveu corretamente. E, para os romanos, sua origem étnica piorava a aparência estranha. Grande parte da população dos hunos era asiática. Isso, combinado com essa evidência que temos dos crânios deformados, dá mais peso às descrições deles como aterrorizantes, diferentes e selvagens. Em 434 d.C. Aos 28 anos, Átila é coroado Correio dos Hunos, junto com seu irmão mais velho, Bleda. Eles assumem o controle de um território que vai da Alemanha ao centro da Ásia e do rio Danúbio ao Mar Báltico. São muitas terras. Os irmãos querem ainda mais que isso. Ouro. Muito ouro. A melhor fonte está bem próxima, do outro lado do Danúbio. Deste lado, você tem o Império Romano, a civilização e tudo que ela defende. Do outro lado, você tem os bárbaros, os hunos, e eles estão tão perto que sentem o cheiro uns dos outros. Antes que percebessem, os bárbaros estavam nos seus portões. Átila, Bleda e seus homens invadem uma cidade romana atrás da outra, atacando rapidamente e desaparecendo. Fontes dizem que a habilidade na montaria é que deu aos hunos uma vantagem sobre os romanos. Esses caras eram colados na sela, eles cavalgavam em alta velocidade. E na sela, eles eram uma força respeitável, usando flechas no ataque e na retirada. Isso é mais uma conversa de romanos ou Átila tinha uma arma secreta? A diferença entre os cavaleiros hunos e os romanos estava nas celas. Diferentes dos romanos, as celas dos hunos tinham a frente e a traseira altas. As vantagens dessa cela são simplesmente o suporte que elas dão na frente e um outro suporte muito bom atrás. Isso permitia que o cavaleiro virasse o corpo e atirasse em qualquer direção. Você fica praticamente preso na cela. Essa é a maior diferença. Com o cavaleiro preso no lugar, o cavalo se torna uma plataforma multifuncional para as armas. É uma cela muito particular que permite que eles disparem a 360 graus. Isso permite que eles se tornem extremamente versáteis e melhores que seus oponentes. Transforma um cavalo ou um animal de carga em uma máquina de guerra sofisticada. Átila se torna um terrorista do século V, invadindo cidades romanas, estuprando, saqueando, matando e deixando tudo em chamas. Sua reputação se espalha rapidamente e vai longe. Ele era um ladrão a se respeitar. Mas, ao invés de lutar contra Átila e suas hordas, os romanos decidem contratá-los como assassinos mercenários. Claramente é um caso de manter os amigos perto e os inimigos ainda mais perto. Os romanos reconheceram a habilidade militar dos hunos e prometeram grandes valores se lutassem para eles.
Matar por dinheiro é uma oferta que Átila e seu irmão Bleda não podiam recusar. Em 437 a.C., os hunos iniciaram um ataque em larga escala contra os burgúnios, onde fica a França. Se transforma numa atrocidade. Fontes históricas dizem que Átila matou a resistência e depois se virou contra as mulheres e as crianças. 20.000 morrem. É uma limpeza étnica em escala épica. Mas por quê? Há alguma estratégia nesse desejo de sangue? O que se passa na cabeça de Átila? O assassinato dos burgúndios por Átila reforça na minha mente essa visão de que ele trabalhava por dinheiro. Não havia um objetivo maior. É a destruição pela destruição. Só maldade e ódio. Os romanos recompensam Átila generosamente pelo extermínio dos burgúndios, talvez sem saber que criavam um monstro. Átila leva o ouro dos romanos e percebe que há mais. Muito mais a ser levado. Depois de conseguirem um grande pagamento dos romanos, sabem que podem voltar para receber mais. De novo e de novo. Mas roubar e matar tribos de pouco valor não é o suficiente para Átila. Ele quer um pagamento maior, e só há um lugar para se roubar tanto assim. Dos romanos. Roma contrata Átila, o Huno, e seu irmão para fazerem seu trabalho sujo, pagando com ouro para que se livrassem dos inimigos do Império. Mas Átila e Bleda precisam de mais para assegurar a lealdade dos hunos. Então eles fazem uma coisa que nenhum bárbaro havia feito antes. Invadem uma cidade romana fortificada. Átila basicamente quer extorquir dinheiro do Império Romano. Para fazer isso, ele tem que provar ao Império Romano que vai ser um problema se não derem aquele dinheiro a ele. Então ele precisa encontrar uma cidade e destruí-la. Uma cidade como Nis, localizada hoje na Sérvia. Em 441 d.C., Nis é estrategicamente importante para os romanos. É uma fortaleza armada. Mas há ouro lá dentro e Átila quer ele e nada mais. Ele é um saqueador, não o construtor de um império. Átila não se interessa em conquistar cidades. Ele só quer derrubar o portão, entrar lá, destruir a cidade e sair o mais rápido possível. E quanto mais pessoas forem mortas no processo, melhor para a sua reputação. Átila e seu irmão enviam suas tropas de choque em cavalos e são atacados pelos romanos. Eles têm um plano B. De acordo com Prisco, um diplomata romano dos tempos de Átila, ele é muito simples. Uma árvore. Prisco registra que os muros de Nis foram destruídos por um ariete. Átila não era nada sutil. Mas Átila e Bleda, nômades e letrados, construíram um ariete poderoso o suficiente para derrubar o muro de uma cidade? Esse é um trabalho para a equipe da SWAT. É a polícia! Afaste-se da porta! A unidade de emergência da polícia da província de Ontário, no Canadá, vai testar o ariete de Átila. Primeiro precisam de um ariete construído como o que Átila usava. Prisco descreve uma cobertura de metal presa ao tronco de uma árvore, que serve como uma moldura. Então ele devia ser coberto com um tipo de cesto de salgueiro e escondido, porque uma das coisas mais importantes a se fazer quando tentar derrubar o muro de alguém é impedir que ele jogue pedras na sua cabeça. A polícia vai tentar forçar a entrada em uma fábrica com portas de aço e paredes de concreto. Temos aqui o que seria uma boa representação dos portões de uma cidade romana. Seria um portão enorme assim, com uma simples abertura. Do outro lado, haveria uma barra cruzada para proteger e impedir que as pessoas entrassem. Prontos? E empurra.
Mas quando se ataca uma cidade, o portão geralmente é a maneira mais difícil de entrar. As pessoas esperavam que você tentasse passar pelo portão, então ele era a parte mais forte da fortificação. Então, se puder derrubar um muro, derrubar uma parte dele, isso torna o lugar todo praticamente indefensável. Vai agora! Pra frente! O ariete não tem dificuldade em derrubar esses tijolos de 20 centímetros. Mas e as defesas romanas 5 vezes mais grossas? Bom, acho que isso mostra com eficiência. Eu estou certo de que isso invadiria o muro de uma cidade romana de 1 metro de largura. Ele atravessou esse muro sem hesitação nenhuma. E se estivéssemos diante de um muro romano, mesmo assim poderíamos derrubá-lo. Então é verdade. Átila e Bleda podem ter tomado Nis derrubando os muros. Lá dentro, os hunos fazem uma carnificina estarrecedora. Poucos sobrevivem. O Império Romano está em choque. Pela primeira vez, uma cidade fortificada importante caiu. A notícia se espalha feito rastilho de pólvora. Átila é diferente de todos os bárbaros que Roma já tinha visto. E as cidades imperiais estão lá para serem tomadas. Posso imaginar os romanos tremendo nas bases quando ouviram relatos de que Átila invadiu cidades incendiando completamente casas como essa. Claro que era exatamente isso que ele queria. Como qualquer terrorista, ele ganha com medo. O reino de terror de Átila e seu irmão está só começando. Agora eles aumentam as apostas e vão para a cidade mais rica do mundo. Constantinopla. Capital do Império Romano Oriental. Aqui estamos nós por cima da velha Constantinopla. A joia do Oriente, um prêmio esperando ser tomado. Você pode imaginar Constantinopla como o Fort Knox do mundo antigo. Ela tinha que ser destruída por Átila de uma maneira ou outra para que ele tivesse o que queria dela, que era roubar e roubar. Tomar Nis foi impressionante, mas Constantinopla não é Nis. A cidade imperial de mais de 500 mil pessoas é altamente fortificada. Esses são os muros de Constantinopla. O tempo, felizmente, fez um raio-x deles para nós. Eles são incrivelmente grossos. Eu acho que tem uns 3 ou 4 metros de largura. Não são só os muros. Há outras defesas. Agora vamos ver do ponto de vista dos agressores. Primeiro, os campos, que tinham um fosso. E depois o primeiro muro defensivo. Depois, uma plataforma onde os soldados se reuniam. E, finalmente, o muro defensivo principal. Essas eram as melhores defesas do mundo antigo. Mas Átila tem uma super arma. Uma arma bem mais poderosa que o ariete. A guerra psicológica. Sua reputação aterrorizante chega a Constantinopla bem antes dele. Átila pode tomar cidades invencíveis. E quando chega nelas, todo mundo morre. A toca dos romanos. Ao invés de confiar em suas defesas, eles dão ouro a Átila para fazer ele ir embora. Um dos pagamentos foi de 3.000 quilos de ouro. 3 toneladas de ouro. O que daria uns 100 milhões de dólares em termos modernos. A maior riqueza que Átila já tinha visto na vida dele. Mas nem 3.000 quilos de ouro são suficientes para Átila. Ele também quer vingança. Ele tem contas a acertar com desertores de seu exército que agora estão dentro dos muros de Constantinopla. Os romanos os entregam a um destino terrível. Átila é impiedoso. E quando há desertores em seu exército que foram para o outro lado, ele os quer de volta. Ele exige de volta e pega de volta, mas não os recebe de braços abertos. Eles são empalados, são varados e deixados para morrer em 2 dias pendurados. Esse é Átila, o Huno. Esse é o castigo pelo crime de deslealdade.
Que tipo de homem faria isso? O método que Átila usa para matar seus inimigos demonstra uma crueldade particularmente brutal e sádica. Nem Constantinopla consegue enfrentar Átila e Bleda. Isso significa que lugar nenhum é seguro. Átila comanda uma rede de proteção no estilo da máfia e faz isso em larga escala. Átila é um tático brilhante. Ele chega aos muros de Constantinopla, ameaça, consegue seu pagamento, vai embora e depois pode voltar. Então ele é como um chefão da máfia que continua voltando, extorquindo, e no final ele faz parte da sua vida, faz parte da sua cultura e você não pode se livrar dele. Agora, só há uma coisa entre Átila e o poder total. Seu irmão de sangue e de armas, Bleda. Átila o Uno e seu irmão Bleda criaram uma das maiores redes de extorsão da história para tirar ouro dos romanos. É um negócio de família que funciona muito bem há 12 anos. Então, o amor fraternal se transforma em rivalidade. Um dia, em 445, Bleda vai caçar e nunca mais volta. Jordanes, um escritor romano, diz que foi homicídio e aponta Átila como mandante. Átila e seu irmão cresceram juntos e fizeram tudo juntos. Eles comandaram juntos. Átila mata o seu irmão sem piedade. Isso mostra que ele era um psicopata assassino. Agora Átila é o único líder dos hunos. Ele ficou rico com o ouro romano extorquido usado para manter a lealdade de seus homens. Mas os romanos se cansaram. Eles reúnem um exército para enfrentar Átila no campo de batalha em Utus, hoje na Bulgária. É uma carnificina. E a reação romana é exterminada. Os sobreviventes se desculpam. Os romanos tinham que justificar sua derrota para esses bárbaros. E como fazem isso? Não é porque eles eram sofisticados e inteligentes. É porque eles eram numericamente superiores. Oceanos de exércitos massacraram o exército romano. Fontes romanas dizem que o exército de Átila era de 500 mil e o deles era de apenas 120 mil. 4 vezes menos que os bárbaros. Para os romanos, é uma desculpa para salvar sua pele. Mas ela seria verdadeira? Usando a ciência da pecuária, agora é possível calcular o verdadeiro tamanho do exército de Átila. Tudo se reduz ao número de cavalos. As terras de pastagem dos hunos ficavam aqui, nas planícies húngaras. Uma depressão natural entre os Alpes, as montanhas dos Cárpatos e o Danúbio. Estudos mostraram que os passos húngaros podiam suprir talvez até 150 mil cavalos. Isso já é bem menos que o 500 mil que o registro romano sugere. Além disso, cada homem de Átila devia ter vários cavalos para percorrer terras mais rápido. Se cada cavaleiro uno precisasse de uns 5 cavalos, isso daria basicamente um exército de 30 mil. Isso é uma força modesta para tomar o Império Romano. Então, se os romanos quiseram explicar sua derrota se referindo à quantidade de hunos, eles precisavam de uma desculpa melhor. Essa análise revela o oposto do que os romanos contam. Átila é quem estava em menor número, de 4 para 1, não os romanos. Então, como ele se sai bem? Pistas podem ser encontradas nos textos do escritor romano Marcelino. Suas observações dos hunos pouco antes de Átila nascer sugerem que eles tinham uma maneira diferente de guerrear. Primeiro, eles enviavam seus arqueiros para enfraquecer as fileiras romanas. Depois, eles usavam 2 ferramentas do dia a dia para as quais os romanos não estavam preparados: o laço e a rede. Equipamentos simples usados de maneira extremamente eficaz. Havia pessoas especificamente designadas a usar isso
numa manobra coordenada. Digamos que você ataque de um canto, de um flanco a outro. E eles usam a corda. Usam a corda numa manobra coreografada. Diante de cavaleiros atirando laços, há pouco que a infantaria romana possa fazer. Com um laço no pescoço, a força do puxão devia matá-los em segundos. Roma não tem reação a essa tática. Dezenas de milhares morrem. E há outro motivo para os romanos serem derrotados. Eles simplesmente não eram mais a força disciplinada que dominou os bárbaros por séculos. Este é o legionário romano clássico, como vemos em inúmeros filmes de Hollywood. E, basicamente, ele usa uma armadura chamada de lorica segmentata, por causa das camadas segmentadas dela, um capacete e um escudo grande, retangular, que é pensado para lutas de proximidade. Eles juntavam os seus escudos e erguiam suas lanças, seus pilos, atiravam seus pilos no inimigo, depois avançavam com os escudos para a frente, pegavam suas espadas e então apunhalavam. Esses foram os soldados que conquistaram o mundo. Mas na época de Átila, soldados como esse eram coisa do passado. No período de Átila, um legionário romano é bem mais parecido com isso. Ele é bem diferente daquele cara ali. Essencialmente, ele agora tem calça no estilo bárbaro e seu capacete também é baseado no estilo dos bárbaros da Pérsia. E mais, as fontes dizem que o exército romano seria formado em boa parte por mercenários, bárbaros. Eles não tinham o treinamento nem o equipamento que o exército romano usou para conquistar o mundo. Arrasados pela derrota, os romanos em Constantinopla pedem paz. Um enviado vai ao quartel-general de Átila na Hungria para negociar. Viajando com ele está o repórter Prisco, que escreve o único relato em primeira mão sobre Átila. O historiador John Mann refaz a jornada. Para ir de Constantinopla para o norte, eles devem ter levado um mês, mais ou menos. E todo dia, Prisco encontra evidências da selvageria de Átila. No caminho, eles passam por áreas que foram devastadas pelos hunos a caminho do sul. Uma delas é a cidade de Nis, que está destruída. Há crânios ainda espalhados, ossos nas margens do rio. Um dia, eles deixam o Império Romano e atravessam o território de Átila, chegando ao rio Tija. Eles deviam estar morrendo de medo do que iriam encontrar. Era como ir ver Saddam Hussein, mas sem nenhuma precaução. Átila usava violência ao acaso. Não se sabe exatamente onde Prisco encontrou Átila, mas John Mann imagina que está perto. Eu acho que era isso que nós procurávamos. Esse é o tipo de lugar onde Prisco finalmente conheceu Átila. E o registro que ele deixou foi bem surpreendente. Prisco espera encontrar uma cidade suja, cheia de tendas de bárbaros sem higiene. O que ele vê o surpreende. Não só cabanas de madeiras, mas um complexo de termas feito em pedra do tipo desse aqui. Prisco vê que há um complexo de termas dentro do quartel-general de Átila. E isso é chocante porque essa é uma grande característica da cultura romana, não da cultura dos hunos. Então, o fato de estar presente lá, dentro dos limites de Átila, é uma grande indicação de que os hunos podiam se adaptar e adotar as ideias romanas. As termas são uma das características-chave de uma cidade romana. Por esse registro, Átila é um homem comum que gosta de deitar na água depois de estuprar e saquear. Ele também é descrito como um homem que ama a sua família. O retrato que Prisco faz de Átila é a de um indivíduo impecável. Um pai afetuoso. Prisco vê que ele é uma pessoa modesta. Então, você vê esse lado humano desse comandante impassível.
Como isso se encaixa nas descrições que Prisco fez de Átila de um beberrão de pavio curto que não pensa duas vezes antes de empalar espiões e escravos? Quem é o verdadeiro Átila? Por dentro, Átila pode agir superficialmente como um romano de alta classe. No entanto, por fora, quando ele empala pessoas, vemos sua verdadeira face. Ele é um psicopata assassino. 2 anos depois da visita de Prisco, Átila já havia tirado tudo o que podia de Constantinopla. Mas, por sorte, o Império Romano era dividido em 2. Então, tendo terminado com o lado leste, ele virou suas atenções para o lado oeste. Aos 45 anos, Átila volta à cela, ávido mais uma vez por agitar os romanos. Sempre deu certo, mas dessa vez ele subestimou o Império. Átila o Huno e suas hordas de bárbaros estão mais uma vez no ataque, tentando a sorte contra os romanos. Eles chegam das planícies húngaras galopando para dentro da Europa. Todos ficam surpresos por Átila seguir para o norte de suas terras. Ele vai para o norte e cruza o Reno, fazendo um dos mais espetaculares ataques surpresa da história. E chega ao centro da Europa. Átila percorre centenas de quilômetros com milhares de homens a cavalo, todos eles com olhos em chamas, ansiando por uma luta. Era como se eles tivessem comido carne crua. Acontece que tinham comido. O historiador romano Marcelino comenta o cardápio. Carne crua aquecida nos lombos dos cavalos. Mas a carne crua é difícil de ser digerida, até mesmo para um bárbaro. Esse só pode ser outro caso de romanos demonizando seus oponentes. O historiador Robert Mason vai descobrir. Temos esse cobertor de cela preparado especialmente para que tenhamos menos pelos de cavalo possível. O cavalo é montado por 6 horas para descobrirmos se a carne se torna comestível ou só repugnante. Então pegamos mais um pedaço disso. Para você. Alguma coisa aconteceu nela. Ela acabou ficando mais macia. Não está mais crua. Incrivelmente, a história parece ser verdadeira. A nutricionista Lynn Weaver acha que sabe por quê. Há uma suposição de que haveria sal no cavalo e o sal preserva, então talvez ele preservasse o exterior da carne, o que afastaria as bactérias. Ela era coberta e havia muita pressão em cima para que ela ficasse macia. Carne crua é indigesta por causa de sua estrutura celular rígida. As pancadas produzidas pela montaria quebram as paredes das células, amaciando. É uma versão de um prato com carne crua, o steak tartare, uma comida prática que dava a Átila e seus homens mais tempo montados. Não é ruim. Átila e suas forças alimentadas com carne cruzam o oeste europeu e chegam à cidade murada de Metz. Eles usam seus ariates e a cidade cai. Ele adentra a Europa, encontrando uma cidade fantasma atrás da outra. Os habitantes aterrorizados fugiram. Mas em Reims, o arcebispo Nicásio se mantém firme, cantando hinos para afastar os bárbaros. Mas Átila não se importa com hinos. Ele corta a cabeça do arcebispo. Há uma grande estratégia nisso, ou Átila está apenas numa fúria sanguinária? O ataque de Átila ao Império Romano do Ocidente não tem valor estratégico aparente. É uma questão de ódio, vingança, maldade e destruição. Finalmente, Átila chega às planícies da Catalunha, no norte da França. E ele fica cara a cara com os exércitos romanos do oeste da Europa.
O general romano Aécio tem uma estratégia simples. Ele quer ter força na quantidade. Ele percorre a Gália e reúne cada tribo que tenha algo contra Átila, desde sobreviventes dos burgúndios até os visigodos. Os dois exércitos se enfrentam. É hora do show. O segredo para essa batalha era o terreno alto. Na planície da Catalunha havia um elevado entre os dois exércitos e os dois lados correram para chegar lá primeiro. Foram os romanos que chegaram primeiro. A partir daí, eles se entrincheiraram no elevado e deixaram a cavalaria de Átila chegar até eles subindo a colina. Era cavalaria contra infantaria entrincheirados em uma posição defensiva. Os dois lados atacam. Sidônio Apolinário, um poeta gaulês contemporâneo, diz que 100.000 homens morreram em um único dia. E o rio que passava pela planície ficou vermelho de sangue. Então você tem hordas e hordas de hunos subindo essa elevação e sendo empurradas de volta, até que no momento decisivo os visigodos atacam colina abaixo. Átila é jogado de volta em seu campo e o impensável aconteceu. Átila perdeu a batalha. Aécio vence, forçando Átila a se manter lutando, ao invés de permitir que ele usasse táticas de guerrilha. Só que Átila é péssimo perdedor. Átila perde sua primeira grande batalha. Isso não vai detê-lo. Ele acredita no poder. Ele fica furioso. Ele vai querer vingança. Ele vai tentar descontar. É exatamente o que Átila faz. Ele decide que Roma vai pagar e põe os olhos na Itália. Ele atravessa os Alpes e desencadeia uma nova onda de morte e destruição. Primeiro, é a cidade fortificada de Aquileia. As máquinas de cerco fazem seu trabalho. Os homens de Átila atacam a cidade e a destroem. Átila tem uma vantagem: sua temida reputação. Populações inteiras fogem do seu caminho. Mas então, Átila vacila. A história conta que o Papa intervém e o convence a voltar. Mas a história real pode ser um pouco menos espiritualizada e ter um pouco mais a ver com as doenças que devastavam a Europa. Havia muitos motivos para voltar. Fome, talvez, mas certamente a praga. Então, no final, não foram os italianos que o venceram, mas as bactérias. Com a praga devastando seu exército e o inverno se aproximando, Átila age com esperteza e vai para casa. Pelos seus padrões, essa não foi das mais bem-sucedidas viagens da Europa. Mas ele continuou com os saques e com a extorsão de ouro. Agora tem por volta de 47 anos e sobreviveu a 19 anos de guerra sangrenta. Não é a batalha que finalmente o vence, mas seu estilo de vida difícil. Átila o Huno nasceu para criar um inferno. Ele aterrorizou a Europa e os Balcãs por 10 anos, reunindo grande riqueza e matando centenas de milhares. Em 453 d.C., ele está cansado e pronto para descansar e relaxar. Mas não consegue. Ele arruma uma mulher. Ela é bonita, pelo que dizem, é maravilhosa, jovem. Ele a leva para o seu quarto. Na manhã seguinte, ele está morto. De acordo com Prisco, quando o corpo de Átila foi encontrado, ele tinha um sangramento no nariz. Agora, um guerreiro tão nobre poderia ter uma morte tão ignóbil? O flagelo de Deus morto por um sangramento do nariz. Como pode ser? Prisco dá evidências médicas da morte de Átila em seu registro. Átila foi encontrado em um estado de torpor, com muito sangue em torno da boca. Havia muito
muito sangue ao redor dele também, e não havia evidência de vômito. Sabendo disso, um simulador médico pode ser usado para estabelecer uma possível causa da morte. Isso levanta possibilidades de que o sangue tenha vindo dos pulmões ou do trato gastrointestinal. Tuberculose, infecção ou um tumor podem causar um sangramento dos pulmões. Mas só pequenas quantidades de sangue espumoso. Isso não se encaixa na descrição de Prisco. Átila bebeu muito a vida toda e talvez sofresse de problemas de fígado. Uma das consequências disso é que os vasos sanguíneos que alimentam o fígado acabam se expandindo e enchendo ainda mais. Vasos na garganta levam a uma das principais veias que passam pelo fígado. Quando a pressão aumenta nesses vasos, eles podem explodir ou romper, levando a uma grande hemorragia. Essas são as consequências prováveis desse estilo de vida duro. Uma vida de muita bebida, muitas farras e muito estresse. Sua última noite de expectativa de felicidade acabou em uma crise de tosse, uma hemorragia repentina e muito sangue. O paciente acaba engasgando no próprio sangue. No caso de Átila, provavelmente foi uma combinação dos dois. O estado de choque do grande sangramento e também a entrada de sangue pela traqueia, fazendo com que ele sufocasse no próprio sangue, resultando em sua morte. Uma morte sangrenta para um assassino sanguinário. Átila cresceu como nômade nas planícies da Hungria e desafiou o poderoso Império Romano. A contagem de corpos chegou a centenas de milhares. Ele fez guerras de terror e extorsão. Cometeu genocídios, exterminando os burgúndios em um episódio feroz de sangria. Ele destruiu cidade depois de cidade só porque quis. Os corpos putrefatos enchiam as ruas. Sua vingança pela traição era terrível. O empalamento. Uma morte lenta e dolorosa. Onde esse comportamento coloca Átila na escala de ícones do mau comportamento? Átila era um psicopata assassino que matava só por gosto como Calígula? Ou ele era levado a matar como parte de um objetivo como Gengis Khan? Sua violência, sua conquista não parecem ser direcionadas a nenhum fim específico. Ele quer sair destruindo quase que somente pela destruição. Ele é um assassino cruel e sem remorsos. Átila fica no topo da escala do comportamento psicopata. Tudo o que importava para Átila era a destruição. Ele não tinha um objetivo de assegurar um futuro para os hunos. Psicopata assassino. Comparado a outros tiranos antigos, Átila fica bem embaixo na escala de criatividade. Ele não resolve problemas, ele não constrói nada, ele não deixa nada para trás. Na dúvida, mate. É um perfil psicológico horrível que você ainda encontra hoje. Átila me lembra um chefão das drogas, um Pablo Escobar. Eles se interessam somente por poder e dinheiro. Não criam nada, não constroem nada. Se alguém entra no caminho, esse morre. Átila pode ter sido o primeiro grande terrorista da história. Ele construiu uma enorme riqueza a partir de sua extorsão por proteção no século V. Mas sua falta de objetivo tornou impossível o estabelecimento de bases para uma civilização duradoura. Depois de sua morte, tudo desmoronou. Apenas 30 anos depois, todo o império de Átila havia desaparecido.